Vamos lá, gente. E ao terminar eu volto. E ao mesmo tempo estarei fazendo também visitas em secretarias ou ao centralizado, exatamente viabilizando mudanças de relações, inclusive, entre o poder central e o poder descentralizado, para poder a gente ir estimulando esse processo de mudança. Quando é que o projeto vai para a Câmara? Olha, até o final de abril nós teremos fechado no nível do governo o projeto, ele já está minutado, falta um seminário que a gente pretende fazer até o final do mês para fechar o projeto final, encaminhar e ao mesmo tempo levantar, identificar todas aquelas medidas, iniciativas que independam da aprovação do projeto de lei na Câmara. Mudança de algum procedimento, de alguma rotina, do ponto de vista até formal, que possa ser feito por decreto, ou alguma norma interna. Porque quando vier o projeto de lei aprovado, de uma certa forma, aquilo que independia da aprovação desse projeto, estaria, de uma certa forma, incorporado e implementado naquilo que não dependia do projeto de lei, mas que depende das mudanças e das rotinas que estão sendo encaminhadas a nível do governo. O que a senhora achou Acho que as marcas que estão nas costas das pessoas, na mente das pessoas, né, na memória das pessoas, acho que não desapareceram. Então, os trens que ele usava nessas viagens levavam todo aquele aparato policialesco, né, aquela polícia paralela dele, que batia em populares, quando a população procurava para reivindicar, para apresentar as demandas. Não tem qualquer semelhança, até porque essa é uma prática que a gente vem fazendo sistematicamente, tem aqueles arroubos que ele usava até para usar politicamente aquilo que ele fazia. Por que a senhora visitou apenas as obras da prefeitura e deixou de lado alguns pontos críticos da região? Não Tem uma comissão de moradores aí embaixo do Jardim Adá, que desde há mais de 2 anos reivindicam algumas melhorias para o bairro. Essas melhorias não estão sendo reivindicadas há 30, 40, 50 anos na cidade, porque é 2 anos de governo. Né? É comum as pessoas dizerem assim, olha, faz 30 anos que eu luto pela pavimentação da minha rua. E é natural que as pessoas pressionem e achem que está demorando muito a ser atendida. Então, por exemplo, temos 2 anos de governo e essas ruas que eles estão reivindicando estão previstas na meta de pavimentação para este ano. Então, essas ruas serão pavimentadas. E não vi só os pontos que os problemas estão resolvidos. Vou numa favela agora, estive em pontos críticos de enchente, estive em locais onde tem situação grave de favelamento e sou muito honesta, não vamos conseguir resolver todos os problemas em 4 anos, e muito menos em 1 ano e 8 meses, que é o tempo que nos resta de governo. Entendendo que esses problemas, a maioria deles, são problemas estruturais e não vão se resolver com o país em crise e os municípios tendo sua receita diminuída pela desativação da economia, pelo aumento de trabalhadores desempregados, 1 milhão de desempregados, conforme a imprensa está falando hoje. Não dá para imaginar que as prefeituras, elas sozinhas, consigam resolver os problemas. Até hoje não recebi nada do governo federal. Estou para ir a Brasília essa semana. Todo final de ano, todo semestre, a gente faz uma parada, 1, 2 dias, para fazer uma avaliação, para rever o custo da ação. E a avaliação é um processo sistemático. A equipe de governo se reúne toda semana e sempre nessas reuniões tem momentos de avaliação. Temos relatórios mensais e trimestrais da execução orçamentária, em que também se avaliam as metas em função daquilo que se conseguiu no trimestre. Quer dizer, a avaliação para nós é um processo contínuo, permanente, que se faz a cada momento que o governo se reúne em algum nível. E também aqui, ao se fazer um dia de trabalho desses, não se deixa de fazer avaliação também. Comum. E agora, com a perspectiva da reforma administrativa, estou dando mais
passo na direção da descentralização do governo na cidade. Essa primeira visita foi proveitosa? O que a senhora viu? Eu não terminei ainda, né? Ainda vou visitar uma favela, ainda vou atender uma população que está aí me procurando. É exatamente isso, quer dizer, me colocar mais perto da população, mais perto do regional, para exatamente a gente acelerar o processo de reforma. Essa população que está procurando a senhora são moradores do Jardim Haddad. A senhora já tem conhecimento do problema deles? Tenho, são algumas ruas ainda não pavimentadas. Nessa região restam apenas 5 quilômetros de ruas a serem pavimentadas, portanto é uma região de uma certa forma privilegiada, mas esses 5 quilômetros estão incluídos na meta de pavimentação para este ano e essas famílias serão contempladas com asfalto ainda este ano. Agora eles reclamam que há mais de um ano tem contato com a administração regional da Lapa e a administração não resolveu o problema deles. Se você perguntar quantos anos eles moram nessas ruas, deve ser 20, 30 anos. Nós temos 2 anos de governo, o regional tem 2 anos de governo. Então esperar mais um ano para quem esperou 30, eu acho que é razoável. Prefeita, essa sua iniciativa, a iniciativa de chegar mais próximo da população, é uma pressão das bases do PT ou uma coisa da sua administração mesmo? Não, eu vim dessas bases. Eu sempre trabalhei com movimentos populares, com movimentos de favela, eu sempre estive ligada a eles. Os 2 primeiros anos de governo, o primeiro, eu tive que ficar mais centralizada para poder coesionar o governo, para poder ter o domínio da máquina, para poder implementar as diretrizes de governo. Agora eu me sinto mais solta, já que cada área tem o controle, tem o domínio de sua política e de sua área específica. Agora eu me permito, com mais facilidade, me movimentar pela cidade e, sobretudo, para terminar o governo de onde eu vim, que eram os movimentos, as regiões mais distantes. E eu quero sair desse governo deixando, portanto, o governo mais próximo, o poder mais próximo da população. Isso vai se dar a partir da reforma administrativa, com a descentralização e a criação das subprefeituras. Prefeita, a partir de agora a senhora então já está viabilizando e até propondo que vai ficar pouco tempo no seu gabinete. Veja, pelo menos 2 vezes por semana, 2 dias eu estarei nas regionais, né? Outros 2 dias na sede do governo e um outro visitando alguma secretaria. Enfim, eu vou dividir um pouco mais a minha agenda e grande parte dela deve estar deslocada para o trabalho nas regionais, tendo também que reservar um tempinho para fazer a grande política, que é o papel de um prefeito e uma prefeita de São Paulo. Quer dizer, nós não podemos resolver os problemas de São Paulo começando e terminando em São Paulo. Temos que fazer a grande política. Estamos construindo a Frente Nacional de Prefeitos e temos ações de ordem mais geral na cidade, no estado e no país, que, a meu ver, é tarefa também da Prefeitura de São Paulo. Prefeita, qual é a próxima regional que está na agenda? A próxima regional é Vila Mariana, dia 3 de maio. E a partir daí, 2 vezes por semana, vamos estar circulando por alguma regional da cidade. O novo corredor de ônibus que começou a funcionar ontem já vem recebendo algumas críticas, principalmente por causa do trânsito. Mas a senhora recebeu essas críticas? Olha, o corredor ainda está em caráter experimental, ele não foi inaugurado ainda, até porque a quantidade de ônibus que devem circular naquele corredor ainda não estão prontos, que estão sendo adaptados, e queremos só colocá-lo em pleno funcionamento quando todas as condições estiverem dadas. Seria bom também que a opinião pública pudesse ver que é alguma coisa de resultados concretos que estamos oferecendo à cidade, e certamente favorecer o transporte coletivo às vezes traz algum prejuízo para o transporte individual. Mas temos 4.300.000 automóveis na cidade, temos 8.300 ônibus, então está na hora de dar mais espaço aos ônibus, que carrega mais gente, e gente muito sacrificada. Então é natural que o trânsito às vezes fique um pouquinho mais difícil, já que se destina mais espaço o transporte coletivo. Agora, na região de Santo Amaro, a falta de ônibus criou ali algumas linhas clandestinas que já estão funcionando e cobrando 150 cruzeiros pela tarifa. A Prefeitura já tem um plano para coibir essas linhas? Olha, não adianta coibir se vem como consequência da falta de mais ônibus na cidade. O que nós precisamos é a aprovação pela Câmara do projeto de municipalização, que vai, a partir dessa aprovação, nos autorizar a abrir uma licitação para abrir a possibilidade de operação do transporte na cidade para outras empresas, tanto as de São Paulo como de fora, na perspectiva de ampliar até meados do próximo ano em mais de 2.000 ônibus na cidade. Então é preciso eu dispor de recursos, não só materiais financeiros, mas até de recursos legais, com a aprovação do projeto de municipalização, para poder melhorar a frota na cidade. Prefeito, a própria reforma administrativa passa pela Câmara. A senhora acredita que, andando pelas regionais, é possível
resolver os problemas de São Paulo, ou seja, conhecendo de perto esses problemas, mas sem a aprovação da Câmara nos projetos do Partido dos Trabalhadores, como que a senhora pretende conseguir melhorar a cidade de São Paulo? Olha, primeiro eu tenho dito que não tenho a ilusão de resolver os maiores e mais profundos problemas da cidade, que são problemas que dependem da política econômica do país. Quer dizer, os problemas maiores que São Paulo e as cidades brasileiras estão enfrentando hoje se devem à crise, à recessão, ao desemprego. Mas é necessário exatamente fazer aquilo que é possível fazer no âmbito do município, e para isso é preciso do apoio da Câmara, aprovação não só do projeto de reforma, mas um orçamento e uma reforma tributária que me dê mais recursos para poder responder às necessidades e demandas da cidade. E nesse sentido eu visitei a Câmara outro dia, vou continuar mantendo relações pessoais até com a Câmara, para poder contar com ela naquilo que depende dela, na ampliação dos recursos próprios, que são aqueles, os únicos com que eu tenho contado para administrar a cidade de São Paulo. O ex-prefeito Paulo Maluf também fez um tipo de governo itinerante, que também visitava alguns bairros, e na época até foi criticado por isso. Mas a senhora acha que esse tipo de exemplo deve ter seguido e a senhora buscou ele como base ou não tem nada? Olha, Maluf não é nenhum exemplo, muito menos para o petista, para nós. Se vocês se lembram dos governos itinerantes dele, ele ia com uma polícia, né, uma polícia clandestina, uma polícia paralela, que reprimia senhoras, movimentos populares, que se aproximavam dele para apresentar alguma reivindicação, alguma demanda. Então, não há qualquer semelhança entre uma experiência e outra. E quem me conhece há mais tempo sabe que a minha presença nesses bairros, nessas regiões, junto à população, é algo que está na origem da minha experiência política, da minha trajetória política, então não tem nada a ver com a experiência do senhor Paulo Maluf. Prefeita, quais são os resultados práticos que a senhora espera conseguir com essas medidas? Não, você vendo os problemas em loco e vendo junto com o secretariado, uma mudança, uma reforma, simplesmente no seu aspecto formal, como faz os governos. O Quércia contratou firmas e mais firmas, deve ter gasto uma fábula e fez um projeto de reforma. Tira uma secretaria daqui, tira outra de lá, muda o nome de um órgão, põe outra por lá, e não acontece nada, porque não mexeu na essência da estrutura. E a nossa reforma, ela mexe, ela vai mexer. É verdade, se a gente tivesse tido condições de implantar no segundo ano de governo, a gente já estaria, talvez, com mais condição de deixá-la consolidada do que começar agora. Mas o projeto de reforma está pronto, ele é produto de um acúmulo desses 2 anos, de discussões, de avaliações, de experiências, e é uma reforma profunda, não é uma reforma que pretende apenas racionalizar a máquina, não pretende apenas modernizá-la, não apenas pretende torná-la mais ágil. A gente quer mudá-la na sua essência, que é democratizá-la, que é deixá-la transparente, que é desmontá-la, né? Dividindo o poder na cidade. Vamos criar a subprefeitura, isso depende da Câmara, naturalmente, mas algumas outras iniciativas capazes de já... E terá o ano de 92 para consolidá-la, ou pelo menos naquilo que for possível consolidar. Antes disso, não foi possível fazer uma reforma sem que ela nos desse absoluta segurança de ser uma reforma capaz de mudar por dentro e de forma definitiva essa estrutura que nós estamos governando. E é muito na direção de descentralizar o poder na cidade. A questão dos conselhos de representantes não é de iniciativa do Executivo, é de iniciativa da Câmara. E aí supõe uma luta nossa, do partido, dos movimentos, na direção de pressionar a Câmara para que também vote o projeto de lei que crie os conselhos de representantes. E não basta criar os conselhos de representantes, nós vamos disputar isso em eleições nas regiões, quer dizer. E nosso receio é que a Câmara crie os conselhos de representantes, que foi aprovado na lei orgânica, sobretudo pela atuação da nossa bancada e do nosso partido. De repente ele pode se constituir numa arma contra nós se a gente não tiver condições de disputar e de ter hegemonia para a eleição de representantes desses conselhos nas várias regiões ou nas subprefeituras. Portanto, são tarefas complexas, são tarefas políticas, estratégicas, e a partir de agora eu acho que deve ser uma constante nas preocupações, nos debates e na ação concreta do partido e do governo, encaminhar essas questões para ver se a gente avança o mais possível e rapidamente em torno delas. A questão do transporte é uma questão que temos que confessar com toda humildade, né, que é uma área que a gente quase não conseguiu avançar
Nada. Nós erramos muito nesse setor. Tivemos 3 gestões e em cada uma delas houve políticas e houve iniciativas que não tiveram continuidade. Quer dizer, eram ações que começavam e ficavam no meio do caminho. Se começava uma outra, deixava no meio do caminho. E a gente foi perdendo a credibilidade e a confiança de conseguir realmente resultados e mudanças significativas nesse setor. A CMTC é um capítulo à parte. Os companheiros não imaginam o que é aquela empresa, né? Seja pelo seu tamanho, seja pelos vícios que existem lá dentro, seja pela luta política que tem lá dentro. Quer dizer, os trabalhadores que estão lá, a não ser as exceções que existem, não estão preocupados com o serviço, muito pelo contrário, boicotam o serviço, maltratam a população, demoram nos pontos, passam sem parar, né? Enfim, quer dizer, o boicote que parte dos motoristas e cobradores é um fato real, a população constata, a população denuncia e não se consegue mudar o comportamento desses trabalhadores. Nós temos uma frota envelhecida, né? Compramos 400 ônibus novos com recursos próprios. Na gestão Mário Covas ele comprou 400 ou 800, 900 ônibus, mas comprou com financiamento, que é esse que nós ainda estamos aí pagando. E se não conseguirmos acordo com o Badesp, não vamos conseguir liberar aquele recurso do BNDES para comprar os ônibus com o financiamento que já está aprovado, porque estamos pagando dívida de governos anteriores que compraram ônibus novos, mas com financiamentos. Não só não conseguimos financiamentos, e estamos tendo que pagar dívidas de outras administrações e não conseguimos renovar a frota. É uma frota envelhecida, tem mais de 7 anos em média de vida, com esse quadro de pessoal superdimensionado. Nós não temos uma política de demitir trabalhador por demitir, mas certamente o custo-benefício e a relação, né, do número de pessoas em relação ao número de ônibus que circulam torna a CMTC inviável economicamente e, consequentemente, é alvo dos ataques daqueles a quem interessa a privatização da CMTC. Então, o que está colocado para nós é a defesa da CMTC, porque o alvo da Câmara e de quem faz crítica sobre a CMTC, e são críticas reais, justas, não é na direção de melhorar a CMTC, é na direção de esvaziar a CMTC e, consequentemente, de privatizá-la, porque não interessa para os setores que se beneficiam dessa área, de que haja uma empresa pública até para ser um parâmetro para você aferir custos de um serviço e 70% dele é realizado pela iniciativa privada. Estamos com um projeto de lei na Câmara desde o ano passado, da municipalização, que até hoje não foi aprovado, o que nos impede de mudar as relações contratuais com as empresas privadas, que muitas delas ainda recebem por passageiro transportado, o que significa que quanto mais eles transportarem passageiros como sardinha em lata e menos ônibus, mais lucro eles têm. O que estamos propondo é a municipalização, que nos permite contratar por quilômetro rodado. E aí interessa as empresas com o maior número de ônibus, né, rodando, fazendo muitas viagens, porque com isso aumenta o faturamento deles, mas essa é uma forma de você melhorar a qualidade do serviço, o que vai nos permitir, ou que nos permitiria, abrir licitação para chamar outras empresas que queiram investir no setor e com isso ampliar a frota. Sem isso, é ilusão pensar na melhoria do transporte na cidade. Isso tem que estar articulado com um plano de trânsito. Existe um plano, seria até bom que o diretório pautasse uma discussão especificamente sobre a política de transporte e trânsito, qual é o plano que a gente está implementando, quais as dificuldades para implementar esse plano, para que haja mais clareza sobre essa questão, já que ela é uma questão crítica e é uma questão estratégica para o nosso governo. As iniciativas que a gente está encaminhando nesse setor apontam para uma melhoria. Se a Câmara aprovar o projeto de municipalização e se a gente operar esse plano de transporte e trânsito na cidade, mudando inclusive a distribuição de linhas na cidade, isso só é possível mudando as relações contratuais, e as relações contratuais só podem mudar se aprovado o projeto de municipalização, e outras intervenções no viário, como corredores. Esse corredor a gente construiu em pouco mais de um ano, quando os corredores de Santo Amaro e 9 de Julho, da 9 de Julho, foi construído em 4 anos a um preço 4 vezes superior ao custo
daquilo que a gente gastou no corredor Vila Nova Cachoeirinha, que é com a nova tecnologia, evitando custos maiores pelo fato de não mexer tanto no viário, e isso é uma saída se a gente tiver recursos para construir mais corredores, a exemplo daquele da Vila Nova Cachoeirinha. Mas, por exemplo, a Câmara mexeu no orçamento que a gente mandou, pôs emendas aprovando coisas que não tinham recursos no orçamento. Marcos Mendonça pôs emendas para se construir 4 corredores este ano. Só que o recurso que ele pôs no orçamento não dá para construir nem 1/10 de um corredor. Imagina 4 corredores. Portanto, os vereadores não têm nenhuma responsabilidade. Não sei se estamos todos aqui sós, se chegar isso aos ouvidos da Câmara, eu estou perdida, né? Porque tem isso também. Quer dizer, a gente inclusive tem que se controlar, porque denunciar essas coisas coloca a Câmara inteiramente contra nós, e aí não aprova nem moção de condolências, quanto mais outro projeto de lei. Bom, isso com relação ao transporte, mas eu sugeriria aos companheiros que pautem uma discussão aqui, em que a gente possa trazer os companheiros da área para estar colocando e fazer um debate mais aprofundado aqui. A tarifa zero, eu acho que é a única solução, e é uma solução que está muito de acordo com o nosso compromisso político partidário. É uma proposta que distribui renda na cidade. Divide, faz com que quem realmente tenha, pague por um serviço que todos se beneficiam dele. Nós vamos retomar o processo de tarifa zero. Aquele momento que a gente mandou é que estava às vésperas do prazo fatal, que ou mandávamos para a Câmara naquela data, ou não poderia mandar para este ano, mas estava à véspera da eleição, foi considerado oportunismo político, mas estamos decididos a retomar o movimento em torno da tarifa zero. Pode não chegar a zero, pode ser uma tarifa social, mas pelo menos a gente avança numa política capaz de dividir um pouco com a cidade os custos de um serviço que hoje recai só sobre a população, seja sob a forma de tarifa cada vez mais alta, ou seja, sobre recursos que a Prefeitura tem que tirar de outras áreas, de saúde, de educação, para subsidiar o transporte, senão a tarifa hoje seria de 140, 150 cruzeiros e o usuário não suporta. Exatamente porque o setor o custo não é dividido pela sociedade como um todo. Vamos fazer um seminário agora em maio, do qual o governo do Rio de Janeiro, o governo de Vitória, do Espírito Santo, o governo do Rio Grande do Sul, tem interesse em estar discutindo essa questão, e aí talvez a gente viabilize uma condição política no sentido de viabilizar essa questão no próximo orçamento da Câmara Municipal. O governo do Rio de Janeiro está interessado em implantá-la no Rio de Janeiro, e o Espírito Santo, tudo indica que também está interessado. Então, quem sabe a gente consiga fazer essa junção de forças políticas e pressione a Câmara da próxima vez para ver se a gente consegue, se não a tarifa zero, pelo menos a taxa de transporte ou a tarifa social, mas não dá para continuar esse sistema como está hoje, né? Superdimensionamento de pessoal em relação à sua frota, que está caindo sensivelmente, e mesmo sem grandes alardes, já está sendo possível reduzir o número de pessoal, até eliminando órgãos, eliminando funções desnecessárias, e hoje é possível já conseguir arejar um pouco mais a empresa, até porque se tirou dela funções de gestão que estavam misturadas com funções de operação. Não dá para misturar a gestão e a operação, o que termina tornando os custos mais altos e deixando pouco claro o que está acontecendo dentro daquela empresa. Bom, e aí a questão de como mobilizar. Eu acho que o governo pode contribuir nessa mobilização, mas essa é uma tarefa mais do partido. Eu acho que se a gente quer realmente a isenção, acabar com a isenção, clubes na cidade que estão isentos, bastaria os sócios pagarem um cruzado a mais ou um cruzeiro a mais, daria para eles pagarem esse tributo, mas existe um lobby pesadíssimo contra isso, que vai desde o cara do Corinthians, o Matheus do Corinthians, sobre os vereadores da área de esportes, que baixam um lobby poderosíssimo na Câmara e segura isso. E dificilmente, se haver uma grande mobilização popular em torno disso, vai ser muito difícil a gente tirar a isenção desses clubes. Então, em linhas gerais, seria isso em todas as questões que foram colocadas. Bom, agora... Aqui que nós não temos que ter ilusão. No limite do possível, eu vou tentar abordar, ficando, não é, companheiro, fazer um seminário, mas é fazer uma reunião como essa, onde se traga o secretário de transporte, o presidente da CMTC,
para dar mais elementos técnicos, para até esclarecer um pouco mais do que eu consigo fazer, tendo que tratar de tantos assuntos. Não acho que seja um seminário, mas é uma reunião para debater áreas específicas, entre outras a questão do transporte aí tão polêmica, que nos divide até, exatamente por falta de uma compreensão mais aprofundada do assunto, né? O problema da informação e da comunicação é um problema muito sério, né? Quando a gente investe uma grana pesada nisso, ou é uma gota d'água naquele tijolo quente que o companheiro falou aqui, né? Nós já inventamos 1000 formas de conseguir, porque, veja bem, a gente gasta essa miséria de informação e comunicação, a Câmara e a imprensa nos coloca como a segunda conta do país em comunicação e informação, né? Porque põe junto aquela comunicação oficial institucional, que é a publicação de editais, que são aquelas informações que a própria lei nos obriga a fazer. Está incluído naqueles custos que eles dizem que é custos com propaganda. Inclui, por exemplo, a campanha em torno da reforma tributária, que foi bancada só uma fatia por nós, o resto foi pela Frente Nacional do Prefeito. E enquanto que na do Quest eles tiram a propaganda financiada pelo Banespa, pela Eletropaulo, e aí a gente entra nisso e a opinião pública entra e acha que é até um absurdo imaginar que a gente disputa com o Quercia os custos com propaganda, né? Há uma polêmica entre os entendidos de comunicação, que eu nem tenho condições de defender, é que pôr naquele 3 segundos, ou 1 segundo, 1 minuto que a gente tem lá, pôr aquela forma clássica de comunicação, não só não comunica nada, mas se desliga o televisor, que ele nem aguenta mais aquele tipo de propaganda institucional, formal, etc. Então nós estamos numa encalacrada. Pagar a matéria do jornal, nós já fizemos isso algumas vezes, é uma nota brava. E quem é que lê a Folha de São Paulo, o Estadão? É uma minoria que já está com cabeça feita. Quem lê jornal Folha de São Paulo, o Estadão, não se altera por uma matéria paga que a gente faça. Acho que a gente tem que inovar, ousar por outras formas. Por exemplo, é a gente ir mesmo para a rua, é a gente ter um outro mecanismo de comunicação com a massa, é ter talvez carro de som na porta de metrô e de trem, sabe, distribuindo material que seja acessível à compreensão da população. Enfim, eu acho que não temos condições de disputar em pé de igualdade com a mídia a serviço dos nossos inimigos, por mais dinheiro que a gente gaste. E eu sempre fico com escrúpulo, qualquer dinheiro que eu gaste em comunicação e propaganda, primeiro porque não gera um resultado sequer para neutralizar a campanha contra a gente, e segundo, de qualquer forma, são recursos que a gente tira daquilo que é essencial para uma comunicação, que eu acho que tem que ser feita, mas é absolutamente insuficiente para a gente fazer a luta política, a disputa política. Eu acho que a gente tem que descobrir outras formas, além dessas, para ver se a gente consegue, de alguma forma, dar alguma resposta em relação a isso. Que nós temos falta de habilidade de fazer luta política, que não sabemos fazer a luta política. Quando vocês falavam, eu me senti um pouco uma super mulher, né? Quase que eu sendo exigida de eu ser uma super mulher, né? Eu saber fazer luta política, eu estar na rua todo dia, eu estar, sabe? É impossível, eu trabalho 16 horas por dia. Eu acordo às 5 horas da manhã, quando dá para ir no parque até 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã estou na prefeitura, não sei a hora que saio. E não estou lá fazendo papel, burocracia, não. É resolvendo problemas, e problemas pesados. Problemas pesados. É evidente que eu acho que dividir um pouco mais desse tempo para... Então não dá, porque senão fica centralizado numa pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que cobrar do partido também. Onde está esse partido? O partido fica acuado. O partido fica com vergonha de ser governo. O partido fica do lado dos inimigos e da oposição. Onde é que está esse partido? Não estou me eximindo de toda a minha responsabilidade nesse lado do governo. Temos falhas homéricas, temos muita inabilidade, mas não dá para esperar só que o governo faça tudo nessa luta política. É uma luta brava, é uma luta de gigantes. E eu acho que o partido tem que fazer essa luta. Mesmo que venha para dentro do governo e nos quebre, sabe, quebra o pau com a gente, critique a gente, cobre da gente, mas não dá para não fazer
fazer luta política lá. Tem companheiros fazendo luta política contra o governo. Um vereador nosso, 2 vereadores, um vereador e um deputado, chamaram um ato na porta da administração regional de São Mateus e aceitaram que um vereador do PSDB subisse no caminhão que eles, do PT, conseguiram com o movimento, junto com o movimento popular, disseram que é o governo corrupto e o governo incompetente. Nós chamamos atos em porta de órgãos do governo para vereadores inimigos nossos dizerem que nós somos incompetentes e somos corruptos. Assim não dá, gente. Quer dizer, é demais. Tá certo? Onde é que está o partido? Tá certo? Porque você apanha de todo lado, você apanha dentro de casa. Essa questão aí, por exemplo, dos ônibus. Olha, gente, eu tive cobrança de dentro do partido porque eu demorei muito a tomar uma atitude enérgica em relação à greve. Como é que eu fico? Eu não tomo, eu fico calada porque a greve vai se esvaziar por si mesmo? Não se esvazia. E eu não estou disputando com a burguesia, com os patrões e trabalhadores de outro lado. Eu estou com população de um lado e população do outro. São 30 mil ou um pouco mais trabalhadores de um lado e 7 milhões de passageiros de ônibus que ou eu aumentava a tarifa para 140 para poder dar o aumento que ele tinha, ou eu tinha que administrar. O que é que eu vou administrar? Interesse de quê? Dos 7 milhões. Eles têm os maiores salários da categoria no país. Então, gente, o critério é esse, é o critério de interesse da maioria. E a maioria são 7 milhões de passageiros que não aguentam mais pagar por um transporte porcaria, essa tarifa pesada como está, porque os trabalhadores não querem saber. Quando você diz, olha, companheiros, tem paciência, espera esse mês, a gente vai dar um pouco, mas no próximo mês a gente dá um pouco mais, que a gente não aguenta dar, a população não aguenta mais essa tarifa, vai haver depredação, não quero saber, se vire. Mas se dizem companheiros, não pode fazer dessa forma. Certo? Então você se vê num cruzado, uma população perdendo emprego, perdendo horas de trabalho, do outro lado, 30 mil trabalhadores, sem querer saber que não tem caixa, quer IDS, quer reposição, quer o rádio que o parta, quando os trabalhadores estão lutando pela defesa do emprego, né, pela defesa do salário. Então tem que haver alguma solidariedade, companheiros, senão ninguém vai aguentar. Não dá para cobrar só de um lado, tem que ver o outro lado também. Bom, a questão da relação com a Câmara é uma questão delicada e é uma questão que só se vai se resolver, tá certo? Se a gente conseguir mobilizar a população em cima da Câmara. E não pode ser o governo a fazer isso. Porque se o governo fizer isso, ele se inviabiliza na relação com a Câmara. E a Câmara hoje não é aquela da época, logo depois da ditadura, que não tinha poder para nada. A Câmara hoje tem poder de mexer no orçamento, tem poder de inviabilizar o governo. O ano passado, se não fosse muita luta dos companheiros do governo e da bancada, nas últimas horas da disputa do orçamento, nós íamos ficar com o orçamento do ano passado. Porque eles não estão aí, os vereadores não querem saber disso, eles querem inviabilizar o governo. Então, se não tiver gente junto, eu concordo que essa discussão do orçamento está falha, ela não resolve, porque nós não temos o poder de manter sequer aquela proposta que a gente discute com a população, porque quem interfere e muda o orçamento são os vereadores, e a gente não tem poder de barganha na Câmara. Eu concordo, não adianta estar discutindo com a população se você já sabe de antemão que é os vereadores que vão alterar. E o critério de alteração do orçamento para os vereadores não é o interesse da população, é o interesse das suas bases clientelistas, etc, etc, etc. Então a gente tem que, inclusive, rediscutir essa questão da discussão da elaboração do orçamento do programa. É trazer o vereador com muita antecedência antes dos prazos fatais para discutir junto com a população? Talvez seja, mas o vereador não vem. O vereador não quer se comprometer junto com a população por decisões que são tomadas junto com a população. Porque depois a população não vai cobrar da Câmara, vai cobrar do governo. É um negócio muito complicado. Né? A conjuntura, como a gente fazer diante dessa conjuntura, né? É isso, eu acho que é fazer luta política. Luta política juntando partido, governo para fazer isso. Né? A criação de fatos políticos. Sim, eu concordo, a gente tem que criar fatos políticos. Eu estou disposta a mudar, né, a distribuição do meu tempo, mas não dá para esperar, porque daqui a pouco satura também. Se eu ficar toda hora criando fatos políticos, eu individualmente, vão dizer que eu quero ser presidente da República. Estão dizendo aí que eu quero ser presidente da República, por isso que eu estou mobilizando a Frente Nacional de Prefeitos, aí cria problema dentro do partido, cria problema fora do partido, então o que é que eu faço? Tá certo? Não entendo o que é que eu faço. Tá certo? Até onde eu posso criar fatos políticos sem criar dúvidas e suspeitas que eu estou disputando? Pelo amor de Deus.
deixa eu ver o que é mais. Um outro problema em relação ao orçamento, gente, é a questão da instabilidade econômica do país, né? Mesmo que a gente consiga, por exemplo, discutir com a população, garantir alguma coisa na Câmara, uma coisa é o orçamento, que é a autorização que a Câmara dá ao Executivo para gastar em determinadas coisas. Outra coisa é o dinheiro no caixa. E é isso que a gente quer esclarecer, que a população está sendo mal informada quando a gente diz congelou o dinheiro da saúde, congelou o dinheiro da habitação, congelou. Aí eu vou nas plenárias populares, a população diz, você tem que descongelar, como se eu tivesse posto na geladeira o dinheiro, e eu sou tão má, tão malvada, que estou guardando dinheiro e não tiro dinheiro para despesa. Não é isso, quer dizer, congelar é porque a previsão de receita não correspondeu àquilo que estava previsto no orçamento. Tá certo? É aquele dinheirinho que pinga no caixa todo dia e que não é aquilo que a gente previu que ia cair. Não adianta a Câmara ter dado toda a utilização do mundo se você não tem. E não há previsão, não há mágico nesse país que faça as previsões próximas do real numa economia desse jeito. É um pacote 1, pacote 2, recessão, inflação, congelamento, descongelamento. Quem é? Qual é o mágico que consegue fazer qualquer previsão dentro de uma economia com esse grau de instabilidade que está dado aí? Se você tivesse a certeza de que você prevendo que no trimestre tal vai ter tal receita, no outro trimestre, era fácil de prever. E com toda honestidade e clareza, diz para a população, ó, só dá para fazer isso, só dá para fazer isso, e tem condições de cumprir. Hoje não tem condições de cumprir. Você prevê para um trimestre, fura no primeiro mês, porque a economia, o AMI poderia dizer muito melhor do que o que é essa instabilidade econômica num país dessa situação de crise, de recessão que está aí. A tarifa zero, o mal foi isso, a gente não teve tempo de aprofundar a discussão. Mas tem respostas, pelo menos eu me satisfiz com todas as respostas em torno da questão técnica da proposta. E a proposta não é técnica, companheiros, a proposta é política. Veja, os técnicos se virem para dar solução técnica para iniciativas e ações políticas. A tarifa zero, a meu ver, é a iniciativa mais de acordo com a proposta do nosso partido. Distribuição de renda, divisão de custos de um serviço básico essencial que é de interesse da sociedade como um todo e beneficia a cidade como um todo. Então, os técnicos que se virem, senão não serve para o governo, se não tem soluções técnicas para decisões políticas. A decisão é política, não é técnica. Portanto, não vamos ficar parados num técnico que disse A, que disse B. Tem divergência dentro do governo mesmo, tem consenso dentro do governo mesmo, mas não quero saber de divergências técnicas. Se a decisão política é correta, vamos buscar soluções técnicas para concretizar a decisão política. E está dado aí, vamos retomar essa luta, vamos discutir a fundo essa questão, porque ela, eu acho que pode ser uma das iniciativas mais correspondentes aos compromissos do partido que a gente possa tomar desse governo. O problema da ação comunitária da CMTC, aquele negócio todo, olha gente, não é que acabou porque acabou, quis acabar não, sabe? A ação comunitária teve muitos erros também na CMTC. Por exemplo, foram criados em algumas gestões anteriores à atual no CMTC, linhas assim a rodo, quer dizer, se espalhava, os companheiros se espalhavam pela cidade inteira com a população e prometendo criar linha tal, criar linha qual, criar linha sem ter ônibus. Você cria linha, tira ônibus de outra linha, já está lá desgastada, tem pouco ônibus. Não adianta criar linha se você não tem mais ônibus. Então, essa ação comunitária, esses companheiros que pretenderam fazer um trabalho de participação popular, mas era um trabalho de participação popular que não estava compatibilizado com as condições objetivas da empresa. Gerava uma enorme expectativa e, em compensação, a empresa não tinha condições de responder a essa expectativa. O que a ação comunitária teria que ter feito, o que nós temos que fazer e o que o partido tem que fazer é criar movimentos de transporte fortes para fiscalizar o motorista, para fiscalizar a empresa, para fiscalizar o horário, para exigir um transporte de boa qualidade e que a gente não teve capacidade de criar. Conselho de transporte. Por que o movimento de habitação cresceu tanto? Por que o movimento de saúde cresceu tanto? Porque tem conselhos fortes, tem a população lá cobrando, tem a população lá exigindo, tem a população lá propondo. E transporte não tem. Quer dizer, e a gente não teve capacidade. Vamos criar conselho de transporte sim. E até para cobrar linhas de ônibus. Mas mais que isso, cobrar o desempenho daqueles que operam o sistema, que seria preciso um fiscal junto de cada motorista e de cada cobrador para fazer com que eles cumprissem minimamente as suas obrigações com a empresa. Eles quebram ônibus, eles depredam ônibus, eles
sacaneiam a empresa. É um inferno. Aquilo lá é um inferno. Certo? Além dos inimigos janistas, malufistas, direita brava, você ainda tem a disputa entre os companheiros das várias correntes do partido, disputando direção do sindicato, disputando direção das comissões de garagem, disputando os raios que o passa. Quem é que aguenta? No fundo, a empresa vai olhar para baixo. Isso interessa aos que querem investir privativamente nessa empresa e acabar com ela. É fazer o jogo da direita, que a direita está louca para acabar com a CMTC. Por que a CMTC é o foco da pressão e da crítica? Porque eles querem acabar com uma empresa pública de um serviço essencial que, no mínimo, ela serve de parâmetro para aferir os custos e os preços da iniciativa privada. Isso não interessa à iniciativa privada. Então, eu acho que falta, inclusive, clareza dos companheiros petistas, putistas da CMTC, de que o que está em jogo é a sobrevivência da empresa. E muitas vezes essa sobrevivência é seriamente ameaçada por certos comportamentos que esses companheiros assumem, adotam na relação com a empresa. Também são companheiros que estão lá. Quem conhece o Sandrone é um cara maravilhoso, incrível, um cara que pagou caro pela ditadura, foi um militante incrível. Esse companheiro foi para lá a pedido meu, ele estava na minha chefia de gabinete, quer dizer, com uma outra condição de trabalho, ele foi para lá com uma tarefa militante. Não se pode sacanear com esse companheiro. Ele está lá, dando a vida dele, dando o sangue dele, dando o tempo dele. É preciso entender isso. O Sandrone não precisava da CMTC, ele não queria ir para a CMTC. Ele foi como um militante que vai para as tarefas mais difíceis de um governo e de um partido. E ele não pode estar sacaneando ninguém nem nada, porque esse homem está lá para cumprir uma tarefa partidária. A questão da recessão, né? Uma coisa é você fazer a luta política, tomar posições frente à política econômica do governo, mas é perigoso a gente passar a ideia e assumir atitudes como se a administração da crise estivesse nas nossas mãos. Isso é muito perigoso. Interessa para o governo federal que a gente dê um jeitinho para diminuir as tensões dos efeitos da crise. Por exemplo, nós já criamos Vale Transporte para desempregados, já tiveram um período de 6 meses no primeiro processo de recessão e de desemprego, já tiveram. Aquilo é uma gota d'água que não resolve. Não estou dizendo que não se faça, mas não vamos criar a ilusão que a criação de um vale para o desempregado, vale transporte do desempregado, significa uma resposta diante da crise e diante da recessão. E primeiro é preciso dizer com todas as letras, não vamos administrar os efeitos da crise e os efeitos da recessão. O que não significa que a gente não faça luta política para interferir nessa política mais geral e possa tomar iniciativas não para resolver o problema da crise, mas para, por exemplo, contribuir para aglutinar essa força de trabalho que está perdida aí nessa cidade, daqui a pouco vai depredar, daqui a pouco vai saquear. Isso não interessa nem para eles mesmos, porque a polícia cai em cima e eles é que vão morrer, vão ser triturados. Por exemplo, nós estamos com uma política de frente de trabalho. As obras, por exemplo, que a Regional da Lapa está fazendo, está absorvendo mão de obra desempregada. Os mutirões de habitação, em que o próprio companheiro está construindo em mutirão sua casinha, ele está desempregado, ele está tendo um salário para construir a própria casa dele, nesse processo de absorver a força de trabalho desempregada. É uma gota d'água, mas pelo menos você tem essas pessoas articuladas, perto da gente, até para num dado momento de um enfrentamento para valer com outro nível de governo, você ter crédito diante desses desempregados e de alguma forma ir juntos com ele em alguma direção para não servir à desordem e a tudo aquilo que interessa a quem queira realmente mudar os rumos da política desse país numa direção que não nos interessa. Então, é preciso ter clareza que não há resposta para a crise a nível do município. Embora o município deva encaminhar iniciativas de atender essa força de trabalho desempregada, mas sem assumir para si o encargo e a responsabilidade de resolver o problema da crise no município, que isso serve e interessa ao Collor, à Zélia e companhia. Entendeu? E por último, a questão do terreno da Polícia Federal. Eu estou decidida a não repassar para a Polícia Federal, a devolver à população, só que eu tenho que encontrar uma saída jurídica para não criar direitos, para ver se eles não criam direitos, se a Polícia Federal não tem direitos, que depois a Prefeitura tem que ressarcir, ou seja, pagar por um terreno que é da Prefeitura. Então nós estamos buscando saídas
mas definitivamente a Polícia Federal não vai ter aquele terreno. Estamos tentando ver se oferecemos outro para eles, se eles não quiserem, azar deles. Mas não só estou querendo uma saída para nos cobrir juridicamente, para que a prefeitura não seja onerada por ter de pagar direitos, como é que é? Direitos adquiridos, direitos investimento que eles têm feito eu lá. tenho investimento, eu tenho perdido alguma coisa, mas decididamente esse terreno a gente não vai repassar para a Polícia Federal. É uma briga importante, mas nós estamos dispostos a comprar essa briga. Série de coisas que a Luísa veio à área da Lapa. É a primeira que a gente, da política regional. Acho que foi muito proveitosa, principalmente por algumas questões que ficaram claras para nós, já desde aquele processo de preparação dos seminários do partido, e que se consolidam nessa visita de hoje numa reunião.